Oi, eu sou a Liv, sou editora de entreter do UOL, e eu estou aqui com o Roberto Sadovski, nosso colunista, para apresentar o nosso novo programa, o Oi Sumido. E a gente estreia o Oi Sumido com um pessoal que marcou época na TV brasileira. É a primeira versão da MTV Brasil, que completaria 30 anos agora em 2020, e é uma referência até hoje quando o assunto é conteúdo jovem. Mas antes de juntar toda essa galera aqui, primeiro a gente quer começar o programa de vez, e para isso a gente vai contar com a primeira pessoa, na verdade, que apareceu na MTV Brasil lá em 1990. Astrid, chega mais. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui para anunciar para vocês que está no ar o Oi Sumido! Tô até com um pezinho no banquinho que vocês não estão vendo. Porque tinha isso nos estúdios da MTV. A gente não tinha... Eu era a pessoa que tinha experiência na televisão, mas eu nunca tinha ficado, tipo, ao léu. Sempre tem um banco, uma mesa, uma cadeira. Às vezes um microfone segurando na mão. Eu tinha sido repórter também, ajudava. Quando a gente entra no estúdio, só com aquele fundo infinito verde, o quadrado verde, sem nada, sem um apoio, sem nada, a gente ficou meio sem saber onde colocar as mãos. E logo no início, o pessoal da Folha de São Paulo, sabe? O pessoal lá chamava a gente falava que a gente estava fazendo o helicóptero, os VJ, porque a gente mexia muito com a mão e tal. E aí um dia eu olhei para o estúdio e falei, me presta aquela três tabela. Três tabela é um retângulo de madeira que tem três alturas, que quebra o maior galho geral. E aí a gente botava o pé, apoiava o pé numa delas e poderia então apoiar a mão, pelo menos na perna. Isso daí mudou a postura da gente tecnicamente. Então até botei um banquinho aqui para eu botar a perna, para poder voltar aos velhos e bons tempos de VJ da MTV, né? De apresentadora de videoclipe, que foi assim que eu comecei a minha história lá. Antes de entrar na MTV, você sabia o que diabos fazia um VJ? Você imaginava onde você estava se metendo? Não, eu não. Até aquele momento, eu trabalhava na TV Gazeta, foram lá me chamar para fazer, foi o Marcos Amazonas e o Marcelo Machado, me explicaram, eu já tinha ouvido falar na MTV, mas eu nunca tinha visto a MTV, eu sabia o que ela era, mas nunca tinha visto. E topei, na hora, eu entendi tudo. Eles fizeram um desenho numa folha de papel para mim, do que seria o formato daquilo. Eles falaram, a explicação foi ótima. Falou, pensa numa pizza dividida em várias fatias. Cada fatia dessa vai ter 3 minutos, e é um clipe. E a cada 3 fatias, 4 fatiazinhas de 3 minutos, aparece um VJ e fala que música era aquela que estava tocando. Basicamente é isso. Só que é muito mais do que isso e a gente precisa de você lá. E foi maravilhoso, porque eu cheguei antes de tudo. Então, eu participei de tudo que você possa pensar, da organização de escritório mesmo, compra de material, computadores, até as cerejas todas do bolo, que foram os testes de VJ, a procura pelo nome que seria o apresentador do jornalismo, que para mim aquilo dali era a grande vitrine que fecharia, que daria um sentido a tudo aquilo, era o jornalismo da MTV, né? Então precisava-se daquela pessoa. A história da procura dessa pessoa é muito boa. Quer que eu conte? Por favor. Por favor. Estávamos nós lá na redação, já éramos mais do que meia dúzia, era um grupo, e aí, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa? Existiam os nomes naquela época que trabalhavam com música, não era até o Nelson Motta, mas aí se falava, não, tem que ser alguém novo, alguém com uma cara nova, que entenda, que seja respeitado, que adquira esse respeito na televisão muito rápido, mas que ninguém conheça. Aí um dos diretores que estava lá, Hugo Prata, falou assim, pô, tem um cara na Folha de São Paulo que é maravilhoso, ele escreve muito bem, o José Carlos Camargo. Vocês conhecem? Pô, todo mundo conhecia, os textos eram ótimos. E eu era casada com um fotógrafo da Folha de São Paulo, editor de fotografia da Folha de São Paulo, César Itiberê. Liga lá para saber como ele é, porque a gente não conhecia ele. Como ele era, a gente não sabia. Aí, liga lá. Oi, César. Taraná. Então, aí, tem um cara aí, Zé Carlos Camargo. Como é que ele é? Pô, Zeca?
maravilhoso. Como ele é fisicamente. Ele tem um cabelo comprido, usa tiarinha, tá sempre de sapato, sem meia, bate uma palma louca, ri muito alto, é muito inteligente. Ele sabe tudo, Astrid, ele sabe tudo. Falou, me dá o telefone. A gente ligou e ficava, sabe, criança esperando Papai Noel? A gente escondida atrás das portas, esperando a chegada de Zeca Camargo. Eu lembro até hoje da roupa que ele foi. Ele foi com uma camisa de florzinha muito pequenininha, em tons de azul, com uma pilha de revista, de livro, de Walkman. Eu não lembro, eu acho que era o Walkman, ou se já era o Discman. Fone de ouvido com muita coisa. E só de olhar o cara andando, a gente já sabia quem ele era. Que era ele. E a gente pode chamar ele aqui agora. O que vocês acham? Eu acho ótimo para ele dar o check na versão dele da história, porque toda história tem muitas versões, né? Então, por favor, Zeca Camargo, apresente-se aqui no Oi Sumido. Oi, boa tarde, aqui é Zeca Camargo com a MTV no ar. Já que é para falar a primeira frase que a gente falou na MTV, é essa, entende? Agora é o seguinte, Astrid, a camisa eu não lembrava. Você lembra agora? Lembrou agora? Caraca, a camisa, nossa senhora. A imagem foi muito impactante. Era um gato chegando, porque tem isso também, né? Era um gato chegando ali. Cabelo aqui. Cabelo aqui. Com a tiarinha. Era muito moderno naquele momento, né? E a pilha de revistas que foi uma... Ainda é uma... Hoje você ainda tem umas bolsas e tal. Mas era muito comum te encontrar em aeroporto com essas pilhas de revistas e livros. Até hoje, você sabe disso, até hoje. Você é muito bom nisso. Ainda bem. E eu fui sem saber. Eles queriam uma coisa. Agora eu lembrei de uma coisa engraçada. É o seguinte, porque tem o MTV News, o americano, vou mostrar aqui para você como é que é. E tem esse cara que é o Kurt Loder. O Kurt Loder era um jornalista de música que tinha trabalhado na Rolling Stone. Então você vai ser o Kurt Loder do Brasil. E aí, durante muito tempo, vocês chamavam, a Jaqueline cantou, ele falava, ele era o Kurt Loder brasileiro. Aí a própria Jaqueline, tem umas 2 semanas, e mandou um link que dizia assim: Kurt Loder, former MTV, acabou de completar 75 anos. Caraca! Magoei. Ele não tá bem. Não tá nada bem, o Kurt. Não tá nada bem. Mas você está ótimo. Bom, e ele era um cara mais velho. Ele era um cara mais velho mesmo. Ele já era um cara mais velho, exatamente. Só que aqui no Brasil não se queria. Ele seria, o que, se fosse fazer a correlação, era para ter posto realmente o Nelsinho Mota. Sim. Mas a MTV daqui, no DNA da MTV, queria realmente tudo novo, tudo diferente. Eu era a única pessoa no vídeo que tinha experiência com televisão, a única. O resto era tudo 0 quilômetro. Nossa, outro dia eu achei em VHS. VHS, você que está assistindo aí, e obviamente nasceu depois de 2000, dá um Google. Tinha uma eu nem tenho para mostrar. Nem tenho aqui para mostrar. Com o piloto. O piloto é horrível, eu não sei como é que foi aprovado. Era barra pesada. O Tite, o Gu Prata, dirigindo, tinha matérias da MTV americana, tinha David Bowie, estava lançando, eu acho que era Into the Night, uma coisa assim. Era um lixo. Eu não sei. Aliás, eu fui aprovado como tudo lá, na loucura. Só pode ser. E como é que foi isso de vocês começarem a ter jornalismo na TV para falar de música especificamente, que não era exatamente uma coisa comum na televisão brasileira? Não existia. Falar só de música. Não existia. Como é que foi essa preparação? O grande barato era isso, como tudo da MTV, era começar do zero. A gente tinha uma referência americana, mas mesmo assim a gente literalmente podia inventar qualquer coisa. A grande vantagem da MTV é que a gente tinha uma audiência baixíssima, aliás, praticamente zero. Mas tinha uma influência absurda. Né? Então, quando a gente fazia uma coisa muito ruim, você escondia. Você não passava nunca mais. Você fazia uma coisa boa, você repetia 1 bilhão de vezes. Aí virava um processo. Repetia e era muito copiado, Zeca. A gente fez as coisas na ilha de edição. Você, na sua gestão, teve a criação do MTV Spots. O que era a edição do MTV Spots, por exemplo? Aquilo dali mudou, eu vou ter a ousadia de falar, que mudou o padrão de edição da televisão brasileira. Total. Porque podia fazer tudo. Respondendo mais especificamente, Sadi, a gente tinha uma credibilidade muito grande com os músicos, porque todo mundo queria muito a MTV no Brasil. Né? Tinha aquela vinheta, lembra dessa vinheta? Ou seja, era todo mundo, de Caetano a Rita Lee,
a Nazi, passar todo mundo. Eu quero a minha MTV. Eu quero a minha MTV. Eu quero a minha MTV. Te vejo na MTV. Eu quero minha MTV. Eu quero minha MTV. Te vejo na MTV. E a gente não sabia como teria assunto ou pauta para um jornal diário, ainda que fosse de 15 minutos. Uma das primeiras coisas que a gente fez, vocês lembram disso, ali na Coropé, a gente levava essas bandas, Paralamas, Titãs, Capital, todo mundo ia lá e a gente fazia entrevista com eles. Era um massacre de 3 horas de duração. Era uma pauta que é tipo o sentido da vida. A gente falava tudo. Mulher, sexo, feminismo, lutas sociais, tudo. Música, bossa nova, tudo. E a gente tinha um arquivo disso. Porque as bandas tinham agenda, elas não podiam estar na MTV toda hora. Então eu lembro dessa tortura aí. E a gente foi moldando essa coisa ali conforme a gente foi aprendendo. E eu acho que a gente tem mais uma pessoa aqui que pode falar muito bem sobre essas tentativas e erros do começo da MTV e também dessa mudança de estética aí que a MTV promoveu na TV brasileira, que é o Zico Góes. Bem-vindo, Zico. Tudo certo com vocês? Bem lembrado, obrigado 3 pelo tabelas, menino. hein, Astrid? Para a gente continuar nosso papo, eu acho que só está faltando uma cerveja aqui para a gente continuar, né? Mas eu queria chamar nesse nosso oba-oba outras pessoas que fizeram parte dessa história também. Então eu queria convidar agora, com muito prazer, olha como eu estou formal, a Marina Pesson, o Edgar Piccoli e a Sabrina Palatori. Sensacional. Bem-vindos! Olá, boa tarde. E aí, gente? Ai, Marina, esse seu cenário está me dando gatilho. Porque faz 3 meses que eu não saio de casa. Mas não é gatilho da Tereza Cristina. Meu filho, mais cedo ou mais tarde, todos pintam por aqui, ninguém escapa das garras da nossa produção, que é implacável. Você foi a VJ que ficou mais tempo no ar na MTV, mas antes disso você estava atrás das câmeras, né? Conta um pouco pra gente aí essa história com o canal. Zico Góes que apontou bem isso no livro, no Bota Essa Porra Pra Funcionar. Que eu fui a VJ que foi a mais longeva, mas na verdade eu não tenho bem certeza, eu acho que eu empato com o Gordo em tempos de tela, de ter ficado na MTV apresentando programas. Antes eu era da produção, justamente. O que aconteceu? Vou contar a história curta, tá? Vou tentar encurtar o máximo possível. Eu era uma estudante de cinema, na verdade recém-formada, eu já tinha trabalhado em alguns filmes, eu queria ser diretora, eu tinha aspirações cinematográficas, queria ser diretora, queria fazer fotografia, e eu tinha trabalhado num filme com a Cris Couto, que era, na época, apresentadora do Cine MTV. E a Cris tinha sido atriz desse filme que eu fiz como assistente de direção. E aí, enfim, era uma época muito difícil para o cinema, um pouco parecida com agora, mas era uma época em que o cinema brasileiro tinha sido arrasado, né? Fim da Embrafilme, Plano Collor, era uma época muito difícil. Então, estava eu lá, recém-formada, achando que eu ia bombar na minha carreira cinematográfica e tal, que eu ia trabalhar em muitos filmes, quando, de repente, tudo que eu tinha, assim, combinado, apalavrado, de trabalhar, tudo cancelado. E aí eu estava desempregada, desesperada para pagar as contas e tal, e aí fui numa festa. Eu falo para as pessoas, frequentem festas. E encontrei a Cris Couto numa festa da Renata Neto, lembro, né, detalhes. Sim. E falei, Cris, eu tô precisando trabalhar, não tem nada para mim lá na MTV e tal, eu faço qualquer coisa que precisar e tal. Ela falou, cara, tem uma vaga de assistente de produção, acho que você não vai querer. Você fala com o Zeca Camargo. Aí eu gelei, né? Porque eu falei, cara, falar com o Zeca, o próprio? Gente, eu tremia nas pernas. E aí eu liguei. Alô, por favor, o Zeca Camargo, né? Eu não sei nem como saiu a voz. Marcamos uma entrevista. Chegou lá, eu não sei te explicar meu medo, meu coração. Eu falava, eu não vou conseguir falar com o Zeca, gente. Eu era muito fã, para mim era aquele lugar, era tipo um templo sagrado. E eu tava assim, indo lá pedir emprego, sabe? Então, eu estava muito nervosa. E aí o Zeca, que é essa pessoa, né? Chega aí, senta! Aquela mesa, gente, aquela mesa que você tinha que fazer assim, ó. Pilha de pessoa. Era pilha, revista aqui, era livro ali, era CD, era carta, era presente que ele ganhava, eu não sei, era uma bagunça. Aí eu já me senti mais acolhida. Eu falei, não, acho que dá para conversar com essa pessoa, ele não é tão, né, sério, formal, sei lá, as ideias que a gente tinha das pessoas. E aí foi assim.
E aí eu fiz a entrevista com o Zeca e tal, e ele me perguntou duas coisas. Fala inglês? Sabe o que é o Festival de Sundance? Tá, a gente te liga depois do Carnaval. Brasil, né, gente? Né? Antigamente era assim, o ano começava depois do Carnaval. Esse ano ele acabou depois do Carnaval. Então, eu achei que nunca ia me ligar. Mas ligou. Liguei, e eu gostaria de dizer que a Marina, na verdade, depois de 2 meses e meio no meio do mato, está com exatamente o mesmo visual que ela tinha naquela época. Não mudou nada. Descabelada, Marina passou por várias fases, aliás, fases Ela tinha uns temas de um mesmo. bloco de carnaval de 2020, mas essa fase rural, né, mais cabelão, isso é bem Marina pré-MTV, e óculos, né? Um pouco mais a cara. E batom vermelho, sempre de batom vermelho. Sempre. Exatamente. Astrid que me ensinou, batom vermelho. Você fica bem de batom vermelho. Astrid que me ensinou isso. Edgar tá aí, todo empolgado, dando risada. E sempre que eu converso com o pessoal de música, desde que há muito tempo, todo mundo fala: Edgar é o cara mais de boa que eu conheço na vida. Sempre foi o cara de boa. E a turma que trabalhou na MTV, que eu conheci também nesses meus anos como jornalista de cultura pop, me falava a mesma coisa, que você era o cara de boa. E você acabou sendo o primeiro VJ também a fazer uma transmissão ao vivo na MTV. Você conseguiu se manter de boa com essa primeira transmissão? Teve alguma treta? Como é que foi? Essa coisa do de boa aí é controversa. Aqui em casa acho que eles não diriam isso. A minha entrada... bom, cada um tem a sua. A minha foi bem natural, eu achei, porque eu já trabalhava no rádio, eu era uma pessoa do rádio. Desde os 17 anos, eu atuei no rádio, primeiro começando como na parte de sonoplastia, depois como locutor, produzindo programas de rádio. Então, esse ambiente da comunicação já me era muito fluido, assim, já rolava bem comigo. Aí você citou essa questão a primeira transmissão ao vivo, foi quando teve um show do Midnight Oil no Olímpia, em São Paulo. Era a primeira experiência que a MTV faria com a transmissão de um evento ao vivo, de um show. E aí o Gastão e o Fábio Massari foram designados para estar lá no Olímpia e eu no estúdio da MTV. Aí me disseram assim, olha, tá aqui, né, um catatal desse tamanho com o material dossiê do Midnight Oil. Eu já conhecia um pouco a banda, mas precisava me munir de muita informação detalhada para encher linguiça, se eventualmente isso fosse necessário. E claro que foi. Tanto que na nossa primeira experiência, os links deram errado. Então, era para entrar o Gastão entrevistando a plateia, o Massari falando com a banda, e deu tudo errado. Então, o que eu mais ouvia no ponto era assim: enrola aí, segura aí. E aí eu tinha estudado muito. Bem-vindo à televisão ao vivo. Exatamente. Para mim, eu vivia o que o jovem mais poderia desejar naquela época. Eu trabalhava numa emissora de rádio, que era uma emissora dedicada ao rock, né, 89, e à tarde, depois eu trabalhava de manhã lá, e à tarde eu ia para a MTV, me enfiava no estúdio e gravava os programas de clipe na MTV. Eu estava no céu. Pinto no lixo. Maravilhoso. Eu pinto no lixo. E aí a gente vê, né? A Marina veio do cinema, o Edgar veio da rádio, a Astrid já estava na TV, o Zeca veio de um jornal. E a Sabrina era modelo antes, né? Foi a única pessoa que ainda não trabalhava com comunicação antes disso. Como é que foi entrar na MTV em 95 para trabalhar, já pegar o bonde meio andando? Como é que foi chegar na MTV? Eu lembro, era janeiro de 95, eu estava de férias em São Paulo, e eu estava na casa do meu pai aqui em São Paulo, e aí me ligaram da agência: olha, teste para ser VJ da MTV. Eu não assistia muito, diferentemente da Marina, né, da maioria aqui, eu não assistia muito a MTV. Em Campinas não pegava minha televisão, tudo, enfim, não pegava MTV. Então eu assistia de vez em quando eu vinha a São Paulo e tal, eu não estava muito por dentro. Eu falei, um teste, VJ, MTV, aquele canal de música, legal, vou. E fui como quem não quer nada. E quando eu cheguei lá, que não foi exatamente na emissora, né? Foi numa produtora, na Vila Madalena, e eu fui entrevistada. Eu curti tanto aquele ambiente, as pessoas que me entrevistaram e o que me disseram, né? Que seria a proposta daquele trabalho. E aí eu passei nesse primeiro teste e depois me chamaram, aí sim, lá
emissora mesmo, na Alfonso Bovero, para fazer um teste com vídeo, com texto, e fui. Eu me lembro que eu pensei, gente, mas texto, eu nunca decorei texto. As coisas que eu fiz com modelo nunca foram de falar, nunca fiz comercial falando, era sempre com imagem. E aí, quando eu cheguei lá, enfim, fiz o teste com texto e tal, e peguei a vaga de VJ. Foi tipo surreal. E o mais legal é que, assim, acho que eu fui tão sincera, espontânea, né, em todo esse processo, que justamente eles me disseram essa transparência, honestidade, né? Eu falei que eu não entendia praticamente de música. O que eu entendia de música, o que eu ouvia de música, é o que a maioria das pessoas ouvia no rádio. Então, eu não conhecia, né, profundamente de música. E foi justamente, acho que essa inocência, essa pureza, coisa mais crua, que chamou a atenção deles e que acabou, enfim, fazendo com que eu pegasse a vaga. Queria pegar o gancho de Sabrina em relação aos testes de VJ, porque isso acho que era uma das coisas mais interessantes. Ao longo de tantos anos, em que vários VJs de várias gerações passaram e foram testados e tudo mais, acho que a característica principal, critério de escolha, era mais ou menos isso que você falou, Sabrina. Era a personalidade da pessoa, antes de mais nada. Não precisava ser incrivelmente articulado, incrivelmente bonito, incrivelmente magro, nada disso. Precisava ter uma personalidade. Eu queria saber se vocês tinham alguma noção dessa responsabilidade que existia de fato estar moldando aos poucos a cara de uma geração inteira aqui no Brasil. Eu não tinha nenhum. O que a gente queria era atirar para tudo quanto é lado. Então, tudo isso que a gente falava e que você chama de universo pop, ele foi aparecendo pela música e pela vontade da gente de expandir. A música, como a gente sabe até hoje, a música faz parte de tudo. Quando eu vejo para aquilo que a gente fazia, o que eu sinto mais forte é quando as pessoas vêm falar comigo assim... que a MTV, além de ter essa questão de ser um farol, digamos assim, né, de trazer coisas que aconteciam no mundo para a existência delas, porque a gente está falando de pré-internet, né, gente? Então, a gente está falando anos 90, comecinho dos anos 2000, a internet ainda era uma coisa que estava começando, mas não era o que é hoje. Então, acho que principalmente para a comunidade LGBT, a gente teve um papel muito importante na questão do acolhimento. A MTV esteve apoiando a primeira passeata LGBT. Na verdade, naquele momento não chamava LGBT, chamava gay, a primeira passeata. GLS. E éramos nós e um grupelho de 50 pessoas na primeira passeata. Chegar disso, estando nesse início da MTV, até onde eu fui no movimento gay, que fui eu um ano ser apresentadora da passeata, com 1,5 milhão de pessoas na minha frente, a apresentadora da largada da passeata. Da parada gay. Na parada, hoje chamada Parada Gay, é um negócio muito impactante. A gente só sabia que a gente tinha que estar junto com eles. Ali a gente não tinha um interesse comercial. Não tinha, a gente não tinha amarras comerciais, né, Zico? Durante muito tempo continuou não tendo. Então a gente tinha livre criação, não tinha criação sob demanda. E a livre criação é uma pepita de ouro que deram na mão da gente. Total. E acho que nesse assunto ainda, desculpe estender um pouco da responsabilidade social, digamos assim, que para nós era meio orgânico, né? Não era uma coisa, digamos, não era uma coisa só editorial, era institucional também, né? Orgânico. Então, essas campanhas de AIDS, a gente fazia de tudo, enfim, AIDS, ecologia, né? Droga! Meio ambiente. Drogas, enfim, violência, política, houve uma campanha chamada Ovos e Tomates, que a gente, enfim, recebeu várias moções de desaprovação de câmaras de deputados, enfim, várias esse arcabouço social, que a gente chamava de campanhas a gente chamava de SUPs, Serviço de Utilidade Pública, seja nas campanhas, seja nos programas. Primeiro programa que teve um beijo gay na televisão brasileira, Fica Comigo, em 2002. Enfim, coisas desse tipo, eu acho que transformaram a MTV também nesse farol que influenciou pessoas. A gente tinha pesquisas que diziam que os jovens que assistiam a MTV usavam mais camisinhas do que outros jovens. E a gente, outro dia, por ocasião da eleição
do Bolsonaro em 2018, eu me lembro que circulou no Twitter uma frase, enfim, uma discussão que é: se a MTV Brasil ainda existisse naquela época, em 2018, do jeito que ela era, né, afinada e provocativa, o jovem não teria votado no Bolsonaro. Sabe, Zico, eu queria só acrescentar e somar ao que vocês já disseram com relação a essa abordagem comportamental da MTV, da importância que ela teve na formação de toda uma geração. Quando se falava de AIDS, com todos esses ingredientes que a Marina trouxe, né, da culpa, da escolha das pessoas serem motivo para serem culpadas e taxadas, estigmatizadas, a MTV estava falando, e foi a primeira emissora a tratar do assunto sem estigmatizar, né? Dizendo que a AIDS era uma questão mais voltada a um comportamento de risco e não a um determinado grupo específico. Exatamente. Isso foi uma coisa que marcou muito para mim, assim, e eu acho que teve uma importância, me arrepio até de lembrar dessa nossa campanha, foi incrível isso. Ao mesmo tempo, né, que a galera era super ousada, como a gente disse aqui, a gente tinha essa total liberdade editorial, a gente tinha muita responsabilidade com o conteúdo, a gente se preocupava muito com a audiência, com os jovens, né, principalmente, então, assim, com o que a gente dizia, com o português correto, sabe, esse detalhe. Total. E principalmente com o conteúdo, com a qualidade da informação. E o que eu vejo hoje, que me entristece um pouco, né, apesar dessa liberdade, né, de todo mundo poder criar e fazer conteúdo, e tem muita gente boa fazendo isso, né, muito bebendo nessa fonte da MTV, eu vejo também que muitos não se importam, não têm essa responsabilidade para com o seu público. Isso me entristece e me preocupa. Então, tem esses dois lados desse universo todo que a gente está vendo da comunicação que me preocupa um pouco, assim. E a MTV foi... Total, Sabrina. Muito bem lembrado. Exatamente, mas tem muita responsabilidade. Muito bom. Não, vamos lembrar que, assim, que no começo da MTV, assim, uma das DJs mais populares, que eu amava ela, a Dani, Tuti Dani, ela tinha o programa. Ela foi mandada embora da MTV no auge do sucesso porque ela fez uma propaganda de cigarro, na época que fazia-se propaganda, que fumava-se dentro dos lugares, em avião, na redação, que era uma luta minha lá com a redação. Eu lembro, eu era chata, que eu falava, gente, por favor, vai fumar no corredor, por favor. Era a nossa luta era pouco essa. Mas a Dani foi mandada embora porque ela fez propaganda de cigarro. E não podia fazer, por contrato, cigarro, nada alcoólico e nem nada relacionado à indústria fonográfica e tudo mais, que daí era uma questão... enfim, é um conflito de interesse, né, gente? Você tá lá fazendo uma TV e aí você vai fazer propaganda de uma coisa que você tá... Vocês falaram no começo que música sempre foi o DNA da MTV, né? Então, tudo que gravitava em torno da música era onde tinha expansão. E chegou um momento que a música começou a ser um pouco coadjuvante com outras coisas que estavam acontecendo também. Que foi quando, eu não sei se é uma coisa geracional, se o interesse do público começou a mudar, se a internet começou a dar as caras. Como é que foi esse esvaziamento do interesse musical na MTV, vocês que já ainda estavam lá ou que já não estavam mais lá, que causou a marca, né, e a TV de perder o protagonismo que já tinha? Como é que vocês acompanharam isso? A primeira razão é que no começo não é que a música perdeu espaço, o videoclipe perdeu espaço. E é diferente, né? Porque a gente continuava fazendo shows, fazendo programas como Palco e assim por diante. Ao mesmo tempo, justamente o marco é 95, alguns programas que não eram necessariamente musicais, ditos na época, a gente falava que era comportamento, né, Edgar Marino, começaram a aparecer. Então, Barraco MTV, Rock Go, veio Meninas Veneno, enfim, veio um monte de outros programas, Fica Comigo, e bom, aí programa. Porque era a vontade de não ser só uma emissora
de videoclipes, mas começaram a fazer coisas, digamos, talvez mais tradicionais da televisão, mas com a pegada MTV. Talvez não exatamente só musical, mas com aquela vontade de romper com o que era estabelecido. Então, todos esses programas que eu citei não existiam na televisão brasileira. Programas de sexo, erótica MTV, ponto P, enfim, aí vai. Claro que chega uma hora que isso degringola. Agora, a outra razão, então tem uma razão que é editorial. Vamos fazer mais coisas do que só apresentar videoclipe. O próprio MTV Noir e o MTV Esportes e o MTV A Gogô, da época do Zeca, no jornalismo, já eram essa vontade de fazer coisas que não eram só musicais, mas eram jovens, eram pertinentes, tinham a pegada MTV desde aquela época, né? A partir de 95, mais programas entraram. Agora, com a chegada da internet, principalmente do YouTube em 2005, aí sim você começa a perceber que aquele que era o único canal jovem, né, e que podia ser musical ou não musical, mas era o único canal jovem, já não era mais. Já tinha um monte de outros canais jovens, né? E o videoclipe, então, já não era mais... Ele sempre foi uma commodity, né? Não era uma coisa que pertencia à MTV, enfim. Ele começou já não fazia mais sentido no Disque MTV você fazer uma chamada, olha, vai estrear o clipe da Madonna. Não tinha essa. Na internet, as pessoas precisavam esperar, né, Sabrina? Isso. Então, eu acho que os tempos mudaram. E não fazia mais sentido ser a velha MTV do começo. Aquelas bases estavam colocadas e foram mantidas até o fim. Mas flertar com outros formatos, comédia, por exemplo, já na época do Adnet, da Tata Werneck, do Bento, da Calabresa e tudo mais, também era um jeito MTV de fazer outra coisa que não fosse só música. Isso tem a ver também com audiência, tem a ver com patrocínio. Então, são vários fatores que levaram a MTV a meio mudar de cara e, eventualmente, perder uma relevância musical, mas mantendo, de alguma maneira, enfim, uma relevância, digamos, jovem ainda, né? Até 2013, que foi o limite do que se aguentava fazer, porque já não se ganhava dinheiro, já não tinha tanta audiência, nunca teve tanta audiência. A gente, no final do mês, ficava devendo para o Ibope a audiência, porque não tinha, pela medida do Ibope, não tinha. Eu vejo muito na internet hoje, os influencers de hoje beberam muito na fonte da MTV, né? Acho que se a gente pudesse fazer algum paralelo com o que foi aquela MTV dos anos 90, 2000 para hoje, não é a MTV Brasil que hoje está aí. É o próprio YouTube, né? É o Felipe Neto, a Juta, a Luli, são esses influencers que... Esses seriam os VJs da MTV atualmente, porque seriam... É aquilo que o Zico falou, seriam as pessoas que têm alguma personalidade, sei lá, própria, alguma característica peculiar e que apresenta coisas para as pessoas, que traz informação ou que traz algum tipo de acolhimento, né, como eu estava falando, né, na questão do comportamento, e como bem disse a Sabrina, seríamos todos milionários. Todo mundo fala, sem saudade da MTV? Eu sou um cara meio sem saudade, meus amigos sabem disso, Zico eu não vejo faz tempo, Marina está aqui, a gente... Então, assim, mas quando encontra, eu não falo, que saudade. Então não tem saudade da MTV. Eu tenho saudade de poder fazer qualquer coisa, literalmente. Eu acho que isso até 2013, e com toda a responsabilidade que a MTV cresceu, o Zico levou esse espírito, a gente fazia qualquer coisa. Essa ironia que a MTV tem, e até o último dia de 2013 ela tinha, a MTV ria de si mesma. E isso é maravilhoso. Quando entrou o humor pesado na MTV, que é maravilhoso, era por causa disso. Esses humoristas que estão aí brilhando hoje, eles são humoristas. O Tony, irmão do Zico, fala uma coisa maravilhosa. Tem uma geração de humoristas. Durante anos, a gente tinha humorista que fazia graça humilhando os outros, né? É aquele tripé imbecil de humor, que é mulher burra, homem corno, bicha, né? Essa turma chega e fala, não, peraí, eu sou um coitado. I'm a fucking loser. Eu vou tirar piada de mim.
E essa geração maravilhosa, a MTV ajudou a fazer. Esse humor muda, e acho que isso também é o DNA da MTV. Rir da gente. O maior exemplo é o MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar. Pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Porque foi uma das situações mais constrangedoras que eu, como presenciei como VJ da MTV, naquele VMB em que eu estava, por acaso, na plateia, porque a gente fazia muita coisa nos bastidores, entrevistando as pessoas, cobrindo, né, tudo que acontecia por fora. Aquele momento, por um acaso, eu estava na plateia. E eu não sei explicar para vocês a minha aflição, o meu nervoso, porque parecia que era minha casa. E era minha casa. Mas parecia que tinha sido eu a culpada daquele negócio não funcionar. E uma vez... E recomeça, e 2 vezes, e recomeça, e 3 vezes, e recomeça. Eu falei, não, gente, eu não sabia onde me enfiar. E aí o Caetano, maravilhoso, MTV, bota essa porra pra funcionar. E o Zico Góes vai lá e faz o quê? Um livro com o título. Mas aquilo virou chamada, aquilo rodou a MTV, aquela frase, virou música, sampler. Era um meme antes de existir meme. Era um meme antes de existir. É o precursor do meme, exatamente. Você sabe que, no fundo, o Caetano fez um favor pra gente. Foi. Vocês acham que a MTV conseguiria se manter relevante hoje em dia, a ponto de repetir esse sucesso dos anos 2000? Eu acho que eu acho que a gente hoje mudou, né? O mundo mudou. A gente não tem como repetir uma coisa que era daquela forma, da mesma maneira. Hoje ela existe no YouTube mesmo. Eu acho cada canal independente seria um programa da MTV. Exatamente. Quando acabou a MTV, me perguntavam, bom, acabou a MTV, quem vai suceder a MTV? E eu falava, bom, a MTV já está na internet, quem vai suceder a MTV já é a internet, né? É um pouco isso que Marina falou. E, gente, a gente falando desse clima de fim, né, de encerramento da MTV, eu queria saber como foi para cada um de vocês, Sabrina, Edgar, Marina, Zico, receber essa notícia do fim da MTV. O Zico estava lá, né, estava ainda costurando esse final. Eu queria saber como é que foi receber essa notícia, como é que vocês pessoalmente lidaram com essa despedida. Eu acho que seria inevitável o fim da MTV do jeito que ela era, né? Como o Zico falou, como alguém esperar para ver um clipe estrear no Disque MTV? Não fazia mais sentido algum já naquele momento. Então, o fim daquele formato seria inevitável. Eu chorei, assim, assistindo ao fim da MTV aquele dia, né? Eu não fui lá no prédio, no último dia. Eu não sei, eu estava numa gravação, mas ao mesmo tempo eu estava com um aperto no coração, eu não tive coragem. Mas eu cheguei em casa, eu liguei a TV e fiquei assistindo, eu fiquei chorando até desligar. Ai, me emociona até hoje, gente, lembrando que... É difícil para nós. Foi muito, né? A MTV foi muito importante, emblemática na vida de toda uma geração de jovens que a gente ajudou a formar. Sabrina emocionou. Que bonito isso, gostei de ver. A gente chorava, cara. Marina e Edgar já tinham saído, Sabrina também, né? Enfim, eu tive uma missão meio... Conta aí, Marina, um pouco o que você sentiu. Não, você fez uma coisa incrível, né? Porque primeiro começaram os boatos. Não, a MTV vai acabar. E no começo eu não acreditava muito. Eu falava, não, gente, não pode ser, não é, não sei. E essa MTV, ela tem um significado que eu acho que eu nunca tinha me ligado do tamanho e do legado e do poder que ela, desses anos todos, né, de influência, de formação de pessoas, de acolhimento, né, para certos grupos, como eu já falei. Então, foi a primeira vez que eu tive alguma noção, assim, de, cara, eu acho que foi importante esse negócio aqui. Eu fico saudoso, assim, também, do contato, da relação que a gente tinha, do estilo de vida que a gente tinha. Era uma transação de gente bacana ali, entrando, saindo, chegando para gravar, outro indo embora porque já tinha gravado. Esse ambiente me gera um saudosismo, assim. Esse final para mim foi traumático no sentido de sobrou para mim um trabalho bem sujo que eu tive que mandar embora quase todo mundo. Sobrou eu e mais 15 pessoas no final.
E o MyMTV, ele surgiu justamente numa vontade, quase que uma reação, assim, de alguma maneira, alguma coisa precisa ser feita para manter ou para celebrar aquilo que tudo foi feito durante tanto tempo. Porque a Viacom, que ia receber a MTV de volta, né, a marca de volta, ela não tinha interesse nenhum de manter o que a MTV tinha feito, os VJs, os programas, nada disso. Até acabou levando algumas pessoas para trabalhar, mas a pegada seria natural que a Viacom ficasse com alguns programas, com os acústicos. Eles não queriam nada. Então a gente fala, bom, a Viacom está cagando para nós, eu fiquei puto, porque eles nos trataram assim como, peraí, vocês não conhecem o que a gente fez em 20 e tantos anos? Então foda-se. Fiquei puto. A gente fez uma MTV um pouco para isso, como uma resposta para isso. E o finalzinho, o último dia, e eu me lembro, enfim, evidentemente até hoje, a gente ficou lá no quinto andar, vendo acabar a MTV, a Astrid dando o tchau que ela deu, e o logo da MTV fading out, assim, né? Fading out. Isso foi muito triste. Aí, à meia-noite, acaba o sinal da MTV e ia entrar imediatamente o sinal de um canal que abriu, começou a fazer, que chamava-se Canal Ideal. E aí, a coisa que mais me tocou nesse dia, e eu acho que eu escrevi isso, enfim, está publicado, a gente tinha combinado, então, as 15 pessoas que tinham sobrado, que assim que acabasse, a gente ia subir, que era uma coisa tradicional, íamos pela escada de incêndio, íamos subir lá no teto, lá na antena, para beber e fazer outras coisas também. E beber. E aí eu queria avisar a portaria para não mandar o bombeiro, porque o bombeiro bombeiro civil, né, que todo prédio tem, ele ficava ali fazendo a ronda da escada de incêndio, justamente, que era onde pegava todo mundo no flagra. E aí eu liguei para a portaria para avisar, olha, por favor, a gente vai lá celebrar, não manda o bombeiro agora não. Né? A gente vai celebrar ao final, vamos beber lá no teto, não sei o quê. Aí quando eu ligo na portaria, 00:01, né, tinha acabado a MTV há 1 minuto, ligo na portaria e o cara fala, Canal Ideal, boa noite. Puta! Falo, bom, então... Nossa! Aí realmente aquilo foi foda. Aquilo foi muito foda, a gente teve que encher a cara e outras coisas lá no 12º andar. Eu acho que nunca mais eu vou subir na rua de cima aqui e comprar minha água de coco com o Zé. Eu nunca mais vou olhar para aquele prédio da mesma forma. E como todas as boas coisas têm que terminar, eu queria muito agradecer a todos vocês que participaram do nosso primeiro Oi Sumido. E Olá. Muito obrigada. Eu espero que o sumido seja agora ressignificado, né, quando todo mundo vê e lembrar da MTV. Queria agradecer ao Zico, a Marina, ao Edgar, a Sabrina, ao Zeca e a Astrid, né, que tiveram que sair. Livre, obrigado. Até que você mais Obrigada muito a vocês. Obrigada, gente. Beijo. Obrigado, Beijo pra vocês, meus amigos. Ei, Marina, Edgar, Sabrina, que saudade. Foi muito bom reunir essa turma. Uau.